Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. Meu nome é Rafaela Guerra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje nós iremos falar aí sobre os primeiros treinamentos do Fabian Bustos, o que ele já modificou no time, porque sim, teve algumas mudanças já feitas pelo treinador e a gente vai falar de tudo isso aqui neste vídeo. Mas antes de qualquer coisa, como de costume, eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva para não perder nenhum vídeo, nenhuma informação do Peixão. E para você que já é inscrito, já vou logo pedindo o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Agora, bora aí falar dos primeiros dias de Fabian Bustos no comando do nosso Peixão. Segunda-feira foi mais o reconhecimento do Fabian Bustos, conhecendo o memorial da Vila Belmiro, conhecendo aí os vestiários, as instalações do Santos. Já deu um treino leve, né, conhecendo os jogadores. Já no treino dessa terça-feira foi, sim, mais físico, foi um treino bastante intenso, onde os jogadores saíram exaustos, até porque a primeira mudança que promoveu aí o Fabian Bustos foi o horário dos treinos, que agora começa aí a apresentação dos jogadores às 8 horas da manhã, com trabalho de academia, onde o treinador acompanha, e depois os treinamentos, né, técnico e tático, e foram muitos treinamentos intensos. A gente sabe que treinadores argentinos têm essa característica de gostar de jogar com intensidade, com bastante tática. Então, assim, eu espero que os jogadores do Santos consigam assimilar rapidamente aí o que pretende o Fabian Bustos. Então, os treinos do Santos no período da manhã, ele fez treino com campo reduzido, com toque rápidos de bola. Eu acho que isso é muito importante, porque o Santos é um time que desperdiça muitos passes fáceis nas partidas, então ele já vem identificando algumas coisas e já trabalhando em cima delas. E aí, uma coisa que eu quero destacar aqui foram algumas variações que o Fabian Bustos fez no treinamento dessa terça-feira, com a dupla de zaga, por exemplo, ele que gosta de jogar aí com uma linha de 4, né, com 2 zagueiros e 2 laterais ali, não costuma jogar com uma linha de 3, então o Fabian Bustos não costuma jogar com 3 zagueiros, e ele variou a dupla de zaga por diversos momentos nos treinamentos, como Bauerman, Luiz Felipe, Bauerman, Velasquez, Kaique e Velasquez, enfim. Eu acho que, de fato, ele identificou essa falta de confiança que o Kaique vem sofrendo nas últimas partidas. O Kaique, que é um jogador que a gente sempre fala aqui, que tem muito potencial, que vai ser um excelente zagueiro, mas que está num momento delicado, está no momento em que o jogador não está com a confiança para jogar, para sair jogando, ele que vem atrasando muito o tempo de bola, bote errado, então tudo isso vai minando a confiança do jogador, assim como, de certa forma, o elenco do Santos sofre com essa questão psicológica, e foi um dos fatores que o Fabian Bustos deve trabalhar essa semana, pois ele mencionou aí a falta de confiança do elenco. Algo que nós já vimos acontecer em 2021, onde o time ficou muito cabisbaixo, onde o time não tinha confiança para absolutamente nada. Então é um ponto muito importante que o Fabian Bustos ataque aí já nessa primeira semana, para conseguir elevar a confiança desses atletas, porque um time sem confiança já é praticamente um time que entra em campo derrotado. E isso precisa ser modificado, ele precisa trabalhar aí nessa questão com os nossos atletas. Outra coisa, todos nós sabemos que o grande problema do Santos vem sendo o meio-campo, e ele treinou aí testando o meio-campo com o Sandri de primeiro volante, o Zanocelo de segundo volante, Ricardo Goulart já jogando mais avançado, próximo ao Marcos Leonardo, que a gente sempre falou. O Ricardo Goulart
não é meio-campo, ele não vai ser esse meio-campo armador do Santos, não é uma característica do atleta. O atleta que rende muito mais jogando próximo à área, porque uma das principais características do Ricardo Goulart é o último passe, é a finalização, é estar próximo ao gol. Então, outros treinadores que passaram pelo Santos, como por exemplo o Carille, o Marcelo Fernandes, tentaram utilizar aí o Ricardo Goulart como meia armador, como meia criativo, algo que claramente para mim ele não é. Então, nesse primeiro treino, o Fabian Bustos armou um time onde pretende atacar aí no 4-2-4, né? Com a linha de 4 na defesa, com Sandri de primeiro volante, Zanocelo de segundo volante e os 4 mais avançados, que seria ali Lucas Braga numa ponta, Ângelo na outra, Ricardo Goulart ali próximo do Marcos Leonardo. Então ele tira o Marcos Guilherme desse time titular nesse primeiro momento, nesse treinamento de terça-feira, que fique claro isso. Ele pode ainda promover mais modificações nos treinamentos ao decorrer da semana, mas eu tô passando aqui essas primeiras modificações que o Bustos fez. Então, nesse momento, no treino de terça, ele colocou o Braga como titular. Então, assim, o que é muito interessante de analisar aí nos treinamentos do Fabian Bustos é que ele trabalha diversas variações táticas, isso é importante. Como eu disse, por exemplo, o time jogaria aí num 4-2-4 na fase ofensiva e jogaria num 4-4-2 ou num 4-5-1 na fase defensiva, recuando os pontas, né, na hora de defender, deixando ali o Marcos Leonardo e o Goulart mais à frente, ou deixando somente, no caso do 4-5-1, somente o Goulart ou o Marcos Leonardo mais à frente. Então, foi um treinamento com muita intensidade e ele vem procurando potencializar algumas características do nosso time, como por exemplo, o Santos tem pontas de velocidade, então o Santos pode ser um time muito vertical, trabalhando a velocidade ali, tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, porque nós temos jogadores de velocidade e de drible, e isso precisa ser potencializado. A única questão a respeito desse meio-campo é que no primeiro momento ele treinou ali com o Sandri de primeiro e o Zanocelo de segundo, e esses 2 jogadores ficariam com essa responsabilidade de preencher o meio-campo do Santos, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Mas se ele está pensando aí nessa questão de Sandri e Zanocelo, ele deve, obviamente, trabalhar na compactação e na organização do time para que o Santos não seja esse time tão espaçado e sem organização que vem sendo nas últimas partidas. Então, acredito que ele, com certeza, trabalhará essas questões. Então, fica aí as primeiras modificações do Fabian Bustos, essa compactação, porque eu até fiz aqui uma listinha dos jogadores que já atuaram no meio-campo do Santos, ou jogadores que são de meio-campo do Santos, né? Vinícius Zanocelo, Camacho, Balheiro, Felipe Jonathan, Jobson, Pirani, Goulart, todos esses atletas já atuaram aí nessa temporada no meio-campo do Santos. E o problema do meio-campo do Santos parece não solucionar. É óbvio, isso é claro, para mim, santista, para você, torcedor santista, que o nosso time precisa de peças. Sim, o Santos precisa de um meia armador, o Santos precisa de um jogador criativo, que dê dinâmica ao jogo do Santos naquele meio-campo. Mas quando a gente fala de todos esses jogadores entrando em diferentes esquema táticos, em diferentes posições, o meio-campo do Santos continua sendo um problema. Então eu acredito que com essa chegada do Fabian Bustos, com algumas modificações que ele já está fazendo no time, testando o time, ele possa organizar aí minimamente o meio-campo do Santos para se posicionar de maneira correta, para compactar aí as linhas de defesa com meio-campo e ataque, para ser um time mais organizado.
Qualquer novidade, qualquer outra modificação, notícia, chegada de reforços que pode ser que aconteça aí nos próximos dias, eu volto aqui para a gente conversar um pouco mais sobre Santos. Essa semana, Fabian Bustos tem uma semana cheia de treinamento. Espero que seja o suficiente para ele conseguir implementar minimamente aí um pouco da sua ideia de jogo para os nossos jogadores e que os garotos consigam absorver, que esses atletas consigam absorver a ideia do treinador e que o Santos seja um time um pouco mais organizado para enfrentar a Ferroviária no final de semana, que é jogo muito importante para o Santos aí no Campeonato Paulista. O Santos que não está na zona de classificação do Campeonato Paulista e de certa forma a gente faz contas ainda na questão do rebaixamento no Campeonato Paulista, o que é muito triste para todos nós torcedores, mas vamos ter esperança, vamos acreditar no trabalho do Fabian Bustos que começou essa semana. Eu vou ficando por aqui, um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!